Oi pessoal, aqui é o André, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar sobre o mercado de opções brasileiro. Por favor, tome um minuto para ler o aviso legal e se concordarem com todos os termos e condições, vamos lá. Vamos começar falando sobre o que compõe o código de compra e venda das opções. Vamos ilustrar com alguns exemplos, depois comentar sobre o tamanho da ordem, a dinâmica na semana ou no dia do vencimento das opções, custos gerados da negociação e impostos sobre lucro em opções e, finalmente, sobre garantias e margem. O código das opções na Bovespa geralmente é formado por 8 caracteres. Os 4 primeiros dígitos dizem respeito à ação fundamental na qual a opção está atrelada. O 5º dígito diz respeito ao tipo de opção, se é uma opção do tipo call ou do tipo put, e também o mês de vencimento dessa opção, e os 2 ou 3 últimos dígitos dizem respeito ao preço do strike. Agora vamos ver cada um desses itens com um pouco mais de detalhe. Se vocês quiserem, podem acessar esse link para checar todas as ações que têm opções na bolsa, mas muitas empresas remuneram os seus funcionários dando bônus em opções, e essas opções não são negociadas no mercado secundário. Então você vai ver que nessa lista do link acima, algumas ações, apesar de terem suas opções listadas, essas opções não são negociadas na bolsa. Eu vou mostrar para vocês agora uma lista das empresas cujas opções foram realmente negociadas em um dia de pregão. Aqui temos um total de 61 empresas, e 61 ações. Algumas delas são preferenciais, outras são ordinárias e algumas são units, essas que acabam com o código 11. Pode-se dizer que essas ações geram um maior volume de vendas e compras na Bovespa e são aí as ações principais do nosso mercado. Veja que essa lista foi compilada no dia 16 de outubro de 2018 e se você assistir o vídeo em algum outro dia, pode ser que ela já esteja desatualizada. Então, aqueles 4 primeiros dígitos do código da opção dizem respeito aos 4 primeiros dígitos das empresas que estão relacionadas nessa lista e suas respectivas ações, sejam elas ordinárias, preferenciais ou units. A 5ª letra que compõe o código das opções negociadas na bolsa diz respeito ao mês de vencimento e o tipo de opção. Então, se a 5ª letra for, por exemplo, D, quer dizer que aquela opção é do tipo call, uma opção de compra, e vence no mês de abril. Se a 5ª letra for T, quer dizer que aquela opção é do tipo put, uma opção de venda, que vence no mês de agosto. Agora, os 2 ou 3 últimos dígitos do código da opção dizem respeito ao preço de strike. Muitas vezes, esses últimos dígitos não batem 100% com o preço do strike em si, devido a ajustes no preço do ativo fundamental, que vem de bonificações ou pagamentos de juros e dividendos da ação. E na maioria das vezes, esses últimos dígitos não oferecem muita informação. Então, eu recomendo que você sempre verifique as informações completas da opção para criar as suas estratégias, e não apenas nesses últimos dígitos do código da opção. Agora que já sabemos os 3 elementos que constituem os códigos das opções, vamos ilustrar com alguns exemplos. Primeiro, a ABEV K78. Os 4 primeiros dígitos da opção dizem respeito ao ativo fundamental, que é o ABEV3, a uma ação ordinária da empresa Ambev. O 5º dígito diz que essa é uma opção do tipo call, uma opção de compra com vencimento em novembro. E os 2 últimos dígitos dizem respeito ao strike. Mas se formos ver as informações dessa opção, o preço de strike é 18,26, que não tem aparentemente nada a ver com 78. Um outro exemplo, PTRV224. Os 4 primeiros dígitos dizem respeito ao ativo fundamental, neste caso, PETR4, ações preferenciais da empresa Petrobras. O 5º dígito diz que essa opção é uma opção do tipo put, ou uma opção de venda, com vencimento em outubro.
os 3 últimos dígitos que dizem respeito ao preço de strike. Nesse caso, checando as informações dessa opção, vemos que o preço de strike é R$ 22,42. E podemos concluir que 224 é bem semelhante ao preço de strike. Mas lembre-se que isso não é uma regra e sempre cheque as informações para saber qual o preço de strike da sua opção. Com relação ao tamanho das ordens de opções, as ordens são realizadas em múltiplos de 100, então você pode comprar 100, 200, 300, 400 e assim por diante. A sua ordem mínima de opções deve ser 100. Cada opção dá o direito de comprar ou vender uma unidade do ativo fundamental. Portanto, um lote de 100 opções equivale a um lote de 100 ações. Existe o mercado fracionário da Bovespa, onde podemos comprar algumas ações em lotes menores que 100. Essas ordens podem ser unitárias. Mas, no caso das opções, não temos acesso a esse mercado fracionário. Os lotes são simplesmente comprados em múltiplo de 100. E quando vemos o preço, seja de opções ou seja de ações, é sempre o preço unitário. Então vai estar lá que uma opção da Petrobras custa R$ 2,00 ou uma ação da Petrobras preferencial custa R$ 25,00. Para calcularmos o capital mínimo que devemos ter para comprar essas ações, devemos multiplicar o preço da ação ou opção, que é o preço unitário, pelo lote mínimo, que é 100. As opções de ações na Bovespa vencem na terceira segunda de cada mês, a menos que essa segunda seja um feriado, e nesse caso o vencimento vai ser prorrogado para o próximo dia útil. As corretoras geralmente aceitam ordens de negociação em ações que vão vencer na próxima segunda até o dia último anterior ao seu vencimento. Então, considerando uma semana sem feriados, se você tem uma posição aberta em opções e deseja encerrá-la antes do vencimento dessas opções, você deve mandar e executar as suas ordens até o final do pregão de sexta-feira. E geralmente, as opções dentro do dinheiro são exercidas automaticamente no dia do vencimento, mas diferentes corretoras têm regras diferentes. E sempre preste atenção nas regras da sua corretora. Leia o regulamento e, caso não esteja claro ou caso você não entenda alguma coisa, não fique com medo de entrar em contato com o suporte técnico. Afinal, é o seu dinheiro que está em jogo e você não deve facilitar. Negociar opções na bolsa também tem seus custos. Primeiro, existem as taxas de corretagem. Cada corretora vai cobrar taxas diferentes. Algumas vão variar com o volume de cada negócio, outras taxas são fixas, e as taxas de outras corretoras podem ser compostas das duas parcelas. Além das taxas da corretora, existem as taxas da Bovespa. Essas taxas são comuns a todas as corretoras e dizem respeito à escrituração e emolumentos. Observe que operações de day trade, aquelas que são abertas e fechadas no mesmo dia, e as outras operações que são abertas e fechadas em dias diferentes, têm taxas da Bovespa diferentes também. E um terceiro custo de negociação de opções é o imposto de renda. Neste caso, não existe aquela isenção para pessoas que vendem menos de R$ 20.000 em operações normais. Qualquer que seja o lucro obtido em negociações com opções, será cobrado uma taxa de imposto de renda. E essa taxa é de 20% sobre o lucro em operações day trade, 15% do lucro sobre operações normais. Veja que a única diferença entre uma operação day trade e uma operação normal é que a posição foi aberta e fechada no mesmo dia ou não. Então, não importa se você abriu a sua posição hoje e fechou amanhã, ou se você abriu a sua posição hoje e a segurou por 20 anos e depois a fechou. Em ambos esses casos, deve pagar o imposto de 15% sobre o lucro da operação. Essa parcela de imposto de renda sobre o ganho do capital deve ser declarada mensalmente. Isso é feito no site da Previdência, onde é gerado um boleto que devemos pagar no banco até o seu vencimento. Aqueles meses em que as nossas operações resultaram em prejuízos
podem ser carregadas e descontadas de meses futuros onde houver lucro. Observe que os custos gerados ao exercer opções e, portanto, comprar ou vender ações variam de acordo com a corretora. E nessas operações também vai incorrer a taxa da Bovespa e o imposto de renda. Então, é importante que você leve tudo isso em consideração para planejar a sua estratégia de opções. E no nosso último tópico, vamos falar sobre garantia e margem, o que é necessário para vender ou escrever opções. Essas garantias podem ser tanto uma quantia em direto, tanto como outros ativos, como ações ou títulos do Tesouro Direto, que são alocados à conta da corretora, como uma segurança financeira que vamos conseguir cumprir o dever de vendedor das opções. A quantidade necessária de garantia para cada opção de venda varia com a volatilidade do mercado, com a volatilidade do ativo fundamental e com o seu preço, e também com as regras de cada corretora. Então, antes de pôr em prática a sua estratégia de opções, não se esqueça de entender bem as regras da sua corretora. Se necessário, use o suporte técnico para sanar suas dúvidas. Quanto às taxas de corretagem, a dinâmica do vencimento, as regras e também a necessidade das garantias. Obrigado por terem assistido e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima, pessoal!